What a lovely day to talk about romance. Meu inglês britânico está ótimo, né? Olá, book lovers! Hoje eu estou aqui com o meu primeiro vídeo para falar com vocês sobre romance. Nesse primeiro vídeo eu vou falar dos romances que eu mais gosto, que são os romances de época, por isso eu estou vestida desse jeito. O primeiro romance que eu vou falar não é apenas de um, mas é uma série inteira. E é uma série muito especial que eu amo de paixão e que eu já li muitas e muitas vezes. Tá, mentira, foram só duas, mas eu pretendo ler mais futuramente, porque cada vez que a gente lê, a gente tem uma impressão diferente sobre o livro, né? Essa série de livros é a série Os Bridgertons, da Julia Quinn, amada querida que escreve os maravilhosos livros do período regencial inglês. Os Bridgertons, para quem não sabe, pega a palavra, traduz bridge, ponte, lar e pontes. Obviamente que eu vou me apaixonar por os Bridgertons porque é a minha família, a família Pontes. Os Bridgertons conta a história de 8 irmãos, todos eles em ordem alfabética. Isso quer dizer que o primeiro filho começa com a letra A, Anthony, o segundo com a letra B, Benedict, e depois continua o alfabeto. Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Jacin, com H. Os Bridgertons são uma família aristocrática britânica, filhos de um visconde que já é falecido e de Violet Bridgertons. Nessa série, nós vamos acompanhar a história de amor de cada um desses filhos. E hoje eu estou falando dela porque estamos nós todos do fandom enlouquecidos porque a Netflix comprou os direitos dos Bridgertons e já filmou e vai lançar agora este ano, no Natal, olha que presente, a primeira temporada da série, que é produzida pela maravilhosa Shonda Rhimes, que para quem não sabe, é a produtora de Grey's Anatomy e How to Get Away with Murder. Ou seja, provavelmente nós vamos chorar um pouquinho olhando essa série. Já que nós temos essa série que está vindo por aí, eu estou aqui hoje para incitá-los a ler primeiro os livros antes de assistir a série. Até porque nós vamos ver apenas a primeira temporada esse ano. Provavelmente cada temporada vai ser sobre um livro, embora algumas histórias elas perpassam uma pela outra, né? Acontecem ao mesmo tempo. O primeiro livro, ele não vai contar a história do primeiro filho, porque nem sempre o romance acontece conforme a idade, né? O primeiro livro vai ser da quarta filha, que é a Daphne. A Daphne é uma garota boazinha, queridinha, que todo mundo ama. O problema é que não amam o suficiente para querer se casar com ela, e ela quer muito se casar e ter filhos. Então, aparece o tal do Duque de Hastings, o Simon, e ele é amigo do Anthony. E os dois se conhecem, ficam amigos, e aí eles resolvem fazer um acordo, porque o Duque não quer saber das mães casamenteiras em cima dele, ele não tá afim de se casar. Se ele fingir que está interessado pela Daphne, que vai tentar se casar com ela, as outras mães não vão ficar em cima, porque a família Bridgerton é uma família muito importante. Por isso, ele finge que é pretendente dela para que outros pretendentes apareçam, porque ser duque é uma coisa muito importante. É claro que eles vão se conhecendo e as coisas vão saindo um pouquinho do controle. No livro 2, nós temos a história do Anthony, que é o filho mais velho da família Bridgerton. O Anthony, ele nunca quis se casar até passar dos 30 anos. Aí ele percebe que ele precisa formar uma família e continuar o nome Bridgerton para ter alguém para quem passar o seu título de visconde. Para isso, então, ele resolve ir procurar uma dama da alta sociedade que esteja nos seus parâmetros, ou seja, seja boazinha, queridinha, saiba administrar uma casa, seja caladinha.
uma pessoa ali só para bonito, para ficar do lado dele dizendo que ele tem uma esposa, né? Ele não quer ninguém que vá discutir com ele. Só que ele resolve pegar justamente para pretendente a dama mais desejada da temporada, mas com ela vem junto uma irmã mais velha, ou uma meia-irmã mais velha, que está disposta a fazer de tudo para que ele não case com a sua irmã, já que ele foi um pouquinho mal falado pela Lady Whistledown, que é um pseudônimo de uma pessoa que publica fofocas da alta sociedade. E ela não quer que a sua irmã passe por isso, porque ela imagina que o Anthony vai ter um monte de amantes. O problema é que no caminho eles vão se conhecendo e vai surgindo um desejo entre eles. Como lidar com isso? O terceiro livro conta a história do Benedict, que parece assim um homem muito sensível, né? É a história recontada da Cinderela, onde nós temos uma moça que é filha de um lorde, mas é uma filha ilegítima. O lorde se casa novamente com uma mulher que não gosta muito dela. Um dia ela resolve ir numa festa fantasia, num baile fantasia, porque lá ninguém vai saber que é ela, já que ela tá de máscara. Ela conhece o Benedict, ele fica apaixonado por ela, eles nunca mais se veem e nunca mais se encontram. Quer dizer, eles vão se encontrar outra vez, porque senão não vai acontecer a história, né? O quarto livro conta a história do Colin, que é o terceiro filho. O Colin, ele é um bom vivant, daqueles que gosta de viajar pelo mundo, de comer, ele gosta muito de comer. Bem, ele não está interessado em se casar, muito menos com Penelope Farrington, que é a melhor amiga da sua irmã Eloise. Mas, por obra do destino, ele acaba se encontrando e descobrindo um segredo da Penelope, que eu não irei revelar. O quinto livro conta a história da Eloise, que gosta muito de ler, muito de falar e de escrever cartas. E ela troca cartas com muitas pessoas, inclusive com o viúvo de uma prima distante que faleceu. Esse viúvo acaba conhecendo ela e decide que talvez ela seja interessante para ser sua futura segunda esposa. Então convida ela para ir passar uma temporada na sua casa nos campos. Eloise, ao invés de pedir permissão, ela simplesmente foge e vai atrás dele. Mas ela não esperava encontrar o Brutamontes, que é o Sir Philip. Muito menos os seus 2 filhos pestinhos. O próximo livro conta a história da Francesca, que é a irmã que menos aparece na história, porque ela se casa muito jovem e vai morar na Escócia. O problema é que ela só fica casada 2 anos e logo seu marido falece e ela não tem nenhum herdeiro. Nisso, nós também conhecemos o Michael. Michael é o primo do marido da Francesca e ele é enlouquecidamente apaixonado por ela. Só que ele não pode desejar a esposa do primo. E fica ainda pior quando ele falece, o Michael ganha todo o dinheiro, as propriedades e o título de conde. Então ele se sente mais culpado ainda e foge por 5 longos anos. Quando ele volta, ele descobre que a Francesca está procurando um marido, porque ela gostaria de ter filhos. No livro seguinte, nós conhecemos a história da Jacin, que é a mais ousada e engraçadinha dos Bridgertons. Ela conhece o Garrett em um recital e depois acaba trombando com ele novamente na casa da Lady Dunbury, que é tia dele. Nisso, ela descobre que ele tem um diário de uma avó italiana e que ele gostaria de traduzir o que está escrito nesse diário para poder descobrir onde que ela escondeu umas tais joias de família, já que ele não tem um bom relacionamento com o pai e até que o pai faleça, ele não tem nada, nenhum dinheiro e está vivendo basicamente às custas da tia. A Jacin resolve ajudar ele a encontrar isso e nós temos ali uma jornada meio detetive em busca das joias.
Por fim, o último livro conta a história do Gregory, que é um apaixonado que acredita muito no amor, já que os irmãos mais velhos dele todos casaram por amor. E aí ele acha que ele também vai encontrar a mulher da vida dele de qualquer jeito. Só que quando ele acha, ela está interessada em outro homem. E aí ele precisa da ajuda de alguém para poder conquistar o coração da moça. O problema é que a moça que ajuda ele, a Lucy, se apaixona por ele. E aí nós temos um que ama outro e assim por diante. Por fim, nós temos um livro extra, que é o E Viveram Felizes para Sempre. Nesse livro nós temos um segundo epílogo de cada livro, contando uma história a mais sobre eles, além de uma história da Lady Violet, que é a mãe de todos esses filhos. Então corre para começar a ler o primeiro livro, o Duque e Eu, antes que estreie a primeira temporada que conta a história deste livro na Netflix no Natal. E aproveita e já lê todos os outros e todas as outras séries da Julia Quinn que eu vou falar aqui também porque nós amamos romance. Beijos e até logo!